dia, amigos. Sou Padre José Raimundo, paróquia do Estepe, em Salvador. Hoje é terça-feira, comemoração de todos os fiéis defuntos, dia 2 de novembro de 2021. Evangelho à escolha, João 6, 37 a 40. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus à multidão: todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem não os afastarei, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Meus irmãos, a memória dos fiéis defuntos que a Igreja estabeleceu celebrar no dia 2 de novembro, como tantas outras celebrações cristãs, certamente foi inspirada no suceder-se das estações do ano na Europa, por se encontrar naquele continente as raízes de nossa liturgia de rito romano. Como se sabe, neste período do ano é outono no hemisfério norte, enquanto que para nós, do hemisfério sul, é primavera. Nos países temperados, o outono é uma época muito particular. As folhas das árvores se amarelam e começam a cair em profusão sobre a terra, formando altos e densos tapetes. O sol, pouco a pouco, vai perdendo seu brilho e começa a esmorecer. E assiste-se à chegada do vento que sopra forte e do frio que surge inclemente. Tal quadro vai tomando conta dos ânimos das pessoas e, em geral, uma grande tristeza se abate sobre os corações. Tanto que nos países da Europa, a palavra outono por vezes é usada como sinônimo de declínio, decadência, caída, crepúsculo. Este ambiente sombrio certamente levou a gente a se lembrar com saudade e com profunda dor dos parentes e amigos que já morreram e que, portanto, também enfraqueceram e caíram por terra de maneira semelhante às folhas das árvores. Como cada um de nós tem temporariamente lá debaixo da terra, à espera da eterna ressurreição, as suas próprias raízes, o avô, a avó, e às vezes também o pai, a mãe e todos aqueles que nos precederam e que nos transmitiram a vida, a fé e a herança cultural, sempre nos lembramos deles com saudade e com grande afeição. Esse ambiente, com certeza, levou ao estabelecimento da celebração da memória dos falecidos no dia 2 de novembro, que passou a ser conhecido como o Dia da Lembrança dos que tombaram mortos, o Dia de Finados. Apesar do sentimento de tristeza e de saudade que nos abate, tocamos bem fundo em nossas almas. Apesar de toda a dor sofrida pela perda dos entes queridos, apesar de nesse dia com lágrimas visitarmos o cemitério e cobrirmos de flores os túmulos dos parentes, a morte para o cristão não é o fim e só pode ser compreendida à luz da ressurreição e da vida plena. Conforme nos assegura o Senhor, fomos feitos para a vida, não para a morte, para a vida que, porém, não se confunde com essa passagem rápida e caduca pela terra
e que aqui se configura só como um simples passo para Deus. Diz-nos Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Quem crê em Cristo jamais morre, porque a morte corporal torna-se apenas uma passagem, uma Páscoa, um êxodo em direção à vida. E é exatamente o que proclamamos neste dia, à espera da vida eterna. Por isso mesmo, enquanto os antigos pagãos chamaram o local da sepultura de necrotério, palavra proveniente do grego, significando lugar dos mortos, os primeiros cristãos iluminados pela fé o chamaram de cemitério, do grego dormitório, local em que apenas descansamos à espera do dia da ressurreição e da vitória final. Que a nossa oração suba copiosa até Deus pelos nossos entes queridos falecidos e que, inspirados na oração do Cristo, possamos dizer confiantes: ó Pai, que fazeis bem todas as coisas, não permitais que nenhum se perca, mas que todos ressuscitem no último dia. Amém. Celebramos hoje, portanto, irmãos, esse dia em que nos recordamos dos irmãos falecidos e pedimos a Deus por eles, para que o Senhor os ressuscite, para que o Senhor dê a eles a vida plena e eterna. É momento também para pensarmos em nós e pedirmos ao Senhor que nos converta o coração, para que, fazendo bem, possamos construir o nosso céu já a partir desta terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E sua Mãe Maria Santíssima. Amém.